aqui, ó. Tem gente aí, ó, fora, aqui, ó, conversando pelos cotovelos, atrapalhando mesmo. Então, olha só, pessoal. O tema dessa semana de Educação para a Vida é convivência escolar. E uma coisa que nos preocupa muito hoje é a forma como vocês se comportam em sala de aula, as atitudes negativas que venham, às vezes, a trazer uma certa insegurança para os próprios colegas. Então, pensando nisso, a Simonilde hoje vai dar uma palestra para vocês sobre bullying. Quem já ouviu falar sobre bullying aí? Não é um assunto novo, né? Todo mundo já ouviu falar. Então eu vou pedir para vocês fazerem silêncio, vou contar de 1 até 3 e vou passar aqui a palavra para a Simonilde. Vamos cantar juntos, vamos lá? É 1, é 2, é 3. Boa tarde a todos. Olha só, apesar de ser um assunto que todos já conhecem, nós vamos falar mais uma vez. E sempre tem algo a acrescentar, né? A gente nunca está sabendo tudo, então sempre tem uma coisinha a mais que a gente pode estar aprendendo. O que é bullying? Bullying é um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetidas, sem motivo aparente, que causam sofrimento. Estas atitudes podem ser perpetradas por um aluno ou grupo de alunos contra outro, causando um desequilíbrio de poder entre iguais e a consequente intimidação, ou seja, aquilo que a gente fala, né? Que tem sempre alguém se sentindo mais forte, querendo atingir aquele que ele julga que seja mais fraco, né? Encontra-se presente, eventualmente, em variadíssimas situações, que são elas: colocar apelidos, ofender, zoar, humilhar, discriminar, excluir, intimidar, perseguir, assediar, amedrontar, agredir, empurrar, ferir, roubar, quebrar pertences, etc. Ou seja, não estão ali todas as formas, existem ainda muitas outras. Ali estão apenas algumas para exemplificar, mas fiquem atentos que vocês, sem querer ou talvez sem perceber, podem estar praticando bullying. Em geral, as vítimas do bullying são fisicamente fracas, menores e mais jovens que os agressores. Dessa forma, apresentam dificuldade em se defender. E as vítimas não buscam ajuda por medo de seus agressores e por acreditar na impunidade de seus atos. Que é o que eu acabei de falar, né? Quem pratica o bullying está sempre procurando alguém que ele percebe que está em desvantagem em relação a ele. E já a vítima costuma não denunciar, né? Porque fica se sentindo acuada. Mas a única forma que a gente tem de combater é se a gente tomar conhecimento. Então a gente pede a vocês que não silenciem. Quem estiver sofrendo qualquer tipo de bullying, denuncie. As principais consequências: resistência ou recusa em ir à escola, queda do rendimento escolar, baixa autoestima, troca frequente de colégio, abandono dos estudos, episódios depressivos. E tem ainda outras causas, essas são algumas apenas, mas vocês podem ver que acontecem coisas gravíssimas em consequência do bullying. Já o bullying é uma das principais causas de depressão e suicídio. Jovens que sofreram esse tipo de agressão na infância tendem a se tornar pessoas introspectivas, depressivas e com distúrbios de personalidade. Já os agressores, na maioria homens, tornam-se muitas vezes pessoas violentas, agressivas
Esse jovem aqui é aquele que cometeu o crime lá na escola de Realengo. Por isso que eu coloquei, é uma figurinha que todo mundo já viu esse rostinho aí, porque na época foi bem divulgado na imprensa, né? Todo mundo conhece. E ele foi vítima de bullying na infância. E isso, o caso dele terminou como todo mundo sabe, né? Que ele cometeu o crime na escola e depois se matou. Classificação quanto à forma. O bullying pode ser classificado como sexual, que seria assediar, induzir ou abusar. Ele pode ser de forma de exclusão social, que seria ignorar, isolar, excluir. Ele também pode ser na forma física ou psicológica, que seria perseguir, amedrontar, olhar ameaçadoramente, não aceitar opiniões, impor sua vontade, infernizar, chantagear, manipular, bater, colocar apelidos. Tem também na forma de intimidações, que podem ter caráter homofóbico ou racial e étnicos. Que isso aí a gente também vê muito por aqui. A gente tenta o tempo inteiro combater isso aí, mas vocês também precisam fazer a parte de vocês. E o cyberbullying, que hoje em dia está muito comum, que é a utilização da internet ou do celular, né? Para falar mal das pessoas, para mandar fotos que não foram autorizadas, coisas desse tipo. O bullying, quanto à sua gravidade, ele pode ser classificado como leve, que seria apelidar, zoar, encarar, ofender. De forma média seria excluir, isolar, intimidar, perseguir, assediar, amedrontar, dominar. E nos casos mais graves seriam empurrar, agredir, roubar ou quebrar, ofender parentes e discriminar. Então, quer dizer, às vezes você está praticando esses 3 níveis aí e não está sabendo, né? Vamos ficar atentos para não cometer de nenhuma das formas, porque todas elas estão erradas. Como combater o bullying? Bom, aqui tem algumas formas que a gente pode estar tentando trabalhar para combater, que seria divulgando o conceito de bullying no ambiente escolar, familiar e na comunidade, que é o que a gente faz o tempo inteiro. Vocês devem até achar que nós estamos sendo repetitivos, mas não é. É porque o caso é grave e existe uma necessidade da gente ficar tocando nesse assunto. Outra maneira seria identificando os envolvidos, que seriam os agressores e as vítimas, monitorando as suas ações, apoiando as vítimas para que elas se sintam protegidas, conscientizando os agressores sobre a incorreção de seus atos e encorajando as testemunhas para que denunciem, né? Porque também tem os que não fazem, mas veem e não denunciam. Isso também é errado, viu? Mesmo que você não seja a vítima, mas se você presenciou, você pode denunciar. Bom, o bullying é crime. E o bullying ele não é brincadeira, porque brincadeira é quando todo mundo dá risada. Basta um só se prejudicar para não ser mais brincadeirinha. Então vocês fiquem atentos quando vocês pensarem que estão brincando, que de repente pode estar ferindo alguém. Brincadeira, ela não machuca, não mata, não traumatiza. Isso é bullying, é preconceito e é crime. Como vocês são menores de idade, no caso de vocês a gente não chama crime, a gente chama ato infracional, que é o que consta no Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu vou falar um pouquinho ali na frente. E quando o bullying acontece, todos saem perdendo. Para um aluno humilhar outro, é sinal de que algo muito errado aconteceu para ele considerar isso um comportamento normal. Ou seja, a pessoa que está cometendo bullying pode estar se achando o bambambam, né? Se achando que ele é o melhor em alguma coisa, mas na verdade a gente tem que ficar atento, porque na maioria das vezes quem tem algum problema é ele. Ele que está precisando de uma atenção especial, tá? E somos todos diferentes, e são essas diferenças que nos tornam especiais.
Ó, o ato infracional que eu falei para vocês, que é o crime cometido por menor de idade, chamado ato infracional, ele está no Estatuto da Criança e do Adolescente, e o adolescente que comete uma infração é julgado e pode ter que cumprir uma medida socioeducativa. E o Estatuto da Criança e do Adolescente possibilita ao juiz da infância e juventude decidir entre 6 tipos de medida socioeducativa, a que mais se aplica ao adolescente que comete uma infração, que pode ser uma advertência, a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviços à comunidade, a liberdade assistida, a inserção em regime de semi-liberdade e internação em estabelecimento educacional. As ações anti-bullying visam transformar o ambiente escolar num local saudável, seguro e acolhedor para crianças e adolescentes, favorecendo a promoção da aprendizagem e estimulando uma cultura pacifista, que é o que a gente tenta fazer aqui com vocês. Aqui eu coloquei alguns casos recentes de bullying que foram divulgados na imprensa. Um estudante de 12 anos cometeu suicídio em Vitória, no Espírito Santo, após sofrer bullying na escola. Isso aconteceu em fevereiro desse ano e ele se suicidou com o cinto da mãe dentro de casa porque ele sofria homofobia na escola, né? Que ele era chamado de gay na escola. Esse segundo caso, a aluna era chamada de Teletobe, porque ela tinha as orelhas abertas. Era uma menina de 13 anos e ela esfaqueou o colega. E esse aqui foi em Brasília, foi em Planaltina, no CF3, também em fevereiro desse ano. E em Ponta Grossa, os pais de umas alunas foram condenados por danos morais, porque as filhas violaram o perfil de uma colega na rede social, foi um cyberbullying. E nesse caso aí, os pais que foram condenados, porque isso também acontece, às vezes não são vocês que pagam, são os pais. E nisso aí saiu um custo em torno de 15 mil reais, os pais foram condenados a pagar. Então vocês veem que além de não ser brincadeira, pode sair muito caro, né? E o último caso foi de um estudante de 15 anos que pulou do primeiro andar de um dos colégios mais tradicionais de Natal, no Rio Grande do Norte. Foi o Marista. Esse caso foi em fevereiro do ano passado. E aí, dá para vocês notarem aqui que não acontece só na classe baixa, né, em escolas públicas, porque esse último caso aqui foi em escola particular. E já vocês viram também que acontece no Brasil inteiro, né, que ali tem várias partes do Brasil, mas também acontece no mundo todo. Então, por isso que hoje em dia fala-se muito sobre isso. Portanto, diga não às provocações repetidas, aos apelidos pejorativos, às agressões físicas, às difamações e fofocas, ao cyberbullying, às brincadeiras de mau gosto, às exclusões, ao testemunhar agressões físicas ou verbais. Diga sim à boa convivência, à aceitação das diferenças, ao clima saudável na escola, aos direitos e deveres, ao companheirismo, à ajuda ao outro, à tolerância, à obediência às normas de conduta na escola e ao mundo sem violência. E só assim teremos dias melhores, ok? E essa mensagem que quero passar para vocês.